por que a frequência sexual é menor do que deveria, Paulo recomenda que os casais não parem de fazer sexo. Se cada um tiver autoridade sobre o corpo do outro, no final das contas, todos ficarão satisfeitos, porque mesmo com uma autoridade se negocia. Eu tenho por mim que se os casais entendessem e aceitassem que num casamento os dois se tornam um, tudo se tornaria mais fácil. Quando seu marido para de fazer sexo porque você não quer, você acha que o desejo dele some? Por que não procurar ajuda de um amigo, de um especialista? E caso você não tenha, por que não procurar ajuda de Deus? Fingir que está tudo bem ou tentar compensar com outras coisas só vai gerar mais frustração. Quem quer que você se abstenha do sexo, que coloque embaixo do tapete, que não fale sobre isso, é o diabo. E isso explica porque o sexo tem sido tão banalizado ao longo dos anos. A sociedade evoluiu em relação a muitos temas, mas em relação ao sexo passam gerações e gerações e não evolui. Hoje o sexo é exposto em filmes, em novelas, em séries, em música, em dança, em humor, mas isso não significa necessariamente uma evolução. Para muitas pessoas é mais fácil tratar o sexo como pornografia, como banalidade, nos eventos que eu mencionei, do que como um assunto normal, onde as pessoas colocam seus pontos de vista e discutem como um assunto importante. Talvez você tenha ficado surpreso ou chocado com a capa desse vídeo e me ouvir falar sobre isso talvez te incomode. E você sabe por que isso acontece? Porque a sociedade não evoluiu. E não importa qual seja a sua geração, tudo continua igual. Se para a sociedade é um assunto velado, por que a Bíblia fala sobre isso abertamente? O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Enquanto o apóstolo Paulo recomenda que homens e mulheres devem cumprir os seus deveres conjugais, existem estudos que demonstram que cada vez mais os casais estão fazendo menos sexo. E isso é um termômetro de que a sociedade não só não está evoluindo, como está regredindo. E vocês, casados, fazem parte dessa estatística? E se fazem, vocês sabem o porquê? Se um casal está com um problema financeiro, fala sobre o assunto e busca uma solução. Se está com um problema de saúde, fala sobre o assunto e busca uma solução. Sempre se fala sobre o assunto e busca-se uma solução para o problema. Mas por que, e quando é baixa frequência de relação sexual, não se fala sobre o assunto e não se busca uma solução? Os motivos podem ser diversos e muitas vezes não têm uma relação direta com o ato sexual em si. Mas não é foco desse vídeo agora. O que eu gostaria é de levar os casais a pensarem por que a frequência sexual é menor do que deveria, sendo que eles sentem falta, sendo que eles têm o desejo represado, e não se fala sobre o assunto e não se busca uma solução. E a busca da solução pode ser através de um amigo, não qualquer amigo, logicamente, mas um amigo com maturidade e com experiência no assunto, um médico, um psicólogo, um conselheiro da igreja e Deus, principalmente Deus. Parece que parar de ter relação sexual, represar o desejo é melhor do que tentar resolver. Será que voltamos para o início de que falar sobre sexo é difícil, é constrangedor? E se eu te disser que o apóstolo Paulo se aprofunda ainda mais nesse assunto, você vai sair do vídeo porque esse assunto te incomoda? A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Você pode dizer, que absurdo é esse que Paulo está falando? Mas será que é absurdo mesmo? Pense comigo, o que é o casamento? É uma união. E o que é uma união? É um. É como se os participantes dessa união fossem apenas um. Uma amiga minha casada me contou, gente, minha garganta tá horrível. Uma amiga minha casada me contou que às vezes quando o marido dela quer ter relação sexual e ela não tá com vontade, ela faz mesmo assim que durante a relação o desejo vem. E além disso, mesmo quando ela tá com dor de cabeça, lógico que não é aquela enxaqueca insuportável, ela também faz. Isso é uma mulher sábia. Ah, Jesus, que absurdo ela fazer com dor de cabeça. Quantas coisas você faz com dor de cabeça? Você vai para a academia com dor de cabeça, você vai para o salão com dor de cabeça, você vai para o trabalho com dor de cabeça. Será que não daria para você ter relação sexual com dor de cabeça? E essa é a contribuição que ela dá para eles serem um.
E ela está fazendo exatamente o que o texto diz. Ela está colocando o corpo dela à disposição do seu marido. Se os dois se tornam um, então o que é de um é do outro. Por isso conta conjunta, por isso que a família de um passa a ser a família do outro, a casa vira dos dois, o que é comprado é dos dois. Por que no sexo os corpos de ambos também não são um? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Em um ato sexual, o que acontece? A conexão física transforma os dois em apenas um. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Paulo recomenda que os casais não parem de fazer sexo, exceto por consentimento de ambos e por tempo determinado. E aí entra a questão da mulher não ter autoridade sobre o seu corpo, bem como o marido não ter sobre o dele também. Se cada um tiver autoridade sobre o corpo do outro, no final das contas, todos ficarão satisfeitos. Porque mesmo com uma autoridade se negocia. Se ele está querendo e você, por um motivo verdadeiro, não está se sentindo bem para ter relação, fale abertamente, negocie com amor. Pense que quando for o oposto, você também vai querer que ele fale abertamente o motivo, negocie com você também com amor. Caso contrário, os dois vão se sentir rejeitados. Eu tenho por mim que se os casais entendessem e aceitassem que num casamento os dois se tornam um, tudo se tornaria mais fácil. E aí você pode dizer, jesuíta, então você quer dizer que Deus manda que eu não me abstenha do sexo? Digo isso como concessão, ou seja, como uma recomendação, e não como um mandamento. Como ficou claro no texto acima, não é um mandamento. Porém, você precisa entender que em tudo existem consequências. Quando seu marido para de fazer sexo porque você não quer, você acha que o desejo dele some? A chance dele se tornar uma presa fácil do diabo se torna enorme, porque ele está vulnerável. E não importa se ele é um crente fervoroso, ele é humano. O diabo pode colocar no caminho dele mulheres para satisfazer o desejo dele que você não está satisfazendo. Se ele te trair, ele vai responder diante de Deus. Mas se seu casamento se acabar, a responsabilidade não vai recair somente sobre ele, vai recair sobre você também, porque você não fez o seu papel colocando em tentação. E aqui eu não estou falando de uma recusa justificável e negociável. Eu estou falando de várias recusas sem justificativa e por muito tempo. Lembre que o casamento é uma união e que os dois são um. Se você tem problemas no seu casamento, a abstinência sexual não é a solução. É a evidência de que seu casamento está em risco. Jesuíta, você não sabe o que realmente acontece entre eu e meu marido. É nesse ponto que eu quero chegar. Você que sabe o que está acontecendo, o que é que você está fazendo para resolver. Colocar o problema embaixo do tapete não resolve, só aumenta. E vai desencadeando em outros problemas e você não tem nem consciência que agora você tem novos problemas provocados pelo desejo sexual represado. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, coça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fardem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Quando o casal continua oficialmente casado, mas afetivamente separados, a primeira coisa que cessa é o sexo. Quando se quer gerar um filho de forma natural, é através do sexo. Geralmente, quando o marido está estressado, qual a forma mais rápida dele desestressar? O sexo. Geralmente, quando a esposa está relaxada, tranquila, o que é que ela mais quer? Sexo. Se é um assunto tão importante, por que as pessoas não buscam uma solução? Por que as pessoas, quando estão com outros problemas, se abstêm do sexo, o que gera um problema ainda maior? Se ele é tão importante, por que ele não é tratado com essa mesma importância? Por que não procurar ajuda de um amigo, de um especialista? E caso você não tenha, por que não procurar ajuda de Deus? Jesuíta, isso não é assunto para tratar com Deus. Se não é assunto para se tratar com quem criou o sexo, com quem é especialista no assunto, você acha que outras pessoas vão saber mais do que ele?
Fingir que tá tudo bem ou tentar compensar com outras coisas só vai gerar mais frustração. E essa frustração é refletida de várias formas. Às vezes através do mau humor, da agressividade, do isolamento, de um silêncio exagerado, de traição, de tristeza constante, de depressão, de apego exagerado aos filhos, dentre muitos outros. E se você usa seus filhos para compensar a sua frustração sexual, saiba que no dia que eles saírem de casa, a frustração vai ser dobrada. Não coloque a sua abstinência sexual embaixo do tapete. Tente resolver juntos, busque juntos uma solução, mas se por um acaso um dos dois não quiser, busque você a Deus. Fale tudo o que você está sentindo, fale abertamente com Ele. O Senhor tem um imenso interesse nisso porque Ele não quer ver um casamento desfeito. Quem quer que você se abstenha do sexo, que coloque embaixo do tapete, que não fale sobre isso, é o diabo. Ele sabe que o sexo é o maior símbolo da união entre um marido e uma esposa. E o interesse dele é que isso seja destruído. E isso explica porque o sexo tem sido tão banalizado ao longo dos anos. Porque quando você banaliza, você deixa de falar da forma correta. E quando você não fala da forma correta, os casamentos vão se acabando ou vão se mantendo com duas pessoas infelizes. Você acha que Deus quer que você tenha um casamento ruim? Que Ele não quer que você encontre uma solução para tudo, inclusive para o sexo? Em nome de Jesus, rasgue o seu coração diante de Deus, busque a ajuda dEle. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Se você vive essa situação há anos, casado e sem vida sexual, saiba que ainda tem solução. Para Deus, nada é impossível. Absolutamente nada. E para terminar, a minha oração é que o Senhor te dê forças para você superar os ensinamentos errados que você recebeu sobre sexo, que vocês, quanto casal, falem sobre o assunto, que tentem buscar solução juntos, que não finjam que não tem problema, que não usem a abstinência sexual para camuflar outros problemas. Vocês não são menos homens ou menos mulheres se têm problemas sexuais. A maioria dos casais ou tem ou já teve. Isso é normal. O que não é normal é tentar enganar a si mesmo. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.